Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva Sua Melhor Versão. E a convidada de hoje é a Tatiana Loureiro, uma empreendedora nata, psicóloga, que mais? Podcaster e também colunista da Vogue. Meu Deus, me conta como tudo isso junto funciona. Se apresenta, Tatiana, por favor, querida. Você já me apresentou, tá ótimo. Como tudo isso funciona, às vezes não funciona. Às vezes dá tilt, dá às exaustão, vezes não funciona. né? Acho que as coisas vieram... para mim, não vieram numa ordem cronológica, né? Eu me formei em psicologia e aí aquele consultório começou a me deixar um pouco... Eu tô falando com você e me escutando. Não falta nada. Olha que ato falho. Falta, né? Porque falta a minha marca de sapatos que tem o meu nome. É isso que eu ia falar agora. Eu também pensei nisso. Eu tô falando e falando, gente, olha que ato falho. E ato falho meu. Não. Porque assim, ela é super famosa. Aquela loja do Iguatemi, que dá de esquina, que eu amo. E da Tatiana Loureiro. Daí, depois que você começou, eu falei assim, gente, eu conheci a Tatiana Loureiro primeiro pelos sapatos. Exatamente. Depois uma amiga em comum que falou, nossa, ela tem um grupo de empreendedoras no Divã, uma comunidade bárbara, que a sua cara você vai amar. Você tem que conhecê-la. E aí, passaram-se os meses, agora eu falei assim, gente, a Tatiana, vou fechar o ano com ela. Total. Olha que loucura. Não, Aliás, sua sandália tá linda. Eu vou passar lá. amor. Vou passar lá fazer uma comprinha de Natal. Mas é interessante esse ato falho, né? Porque eu acho que assim, eu tava discutindo quando eu tava vindo pra cá com uma amiga, que eu falei, quando a gente muda de papel, como é difícil, porque assim, as pessoas quando olham pra mim falam assim, ai, Tati, você é a Tatiana Loureiro dos calçados. Aí eu falo, puxa, eu queria que a pessoa me visse nesse novo lugar do divã, né, Aí, quando eu também não lembro, eu falo, puxa, mas não é lugar dos calçados. Então, parece que a gente a gente tá sempre no... É verdade, eu sinto E igual. eu esqueço disso também. E a minha marca tá aí, tem 15 anos de marca, tenho o maior orgulho. É lindo, mas, parabéns. indo de trás pra frente, eu me formei em psicologia, sempre fui muito idealista, sou uma pisciana, então sempre sonhei, sempre, vou mudar o mundo. E aí eu comecei a minha vida na psicologia, sempre quis fazer psicologia. E meu pai virou pra mim e falou assim, olha, eu acho psicólogo um psiquiatra frustrado. Mas se você quiser fazer psicologia, fica à vontade. Eu acho que você devia fazer direito, porque você é muito eloquente, você convence todo mundo. Não preciso te falar que eu fui fazer direito. Aí eu fiz 2 anos, falei, isso não é minha vida, pelo amor de Deus, preciso ir embora desse escritório. E foi aí que eu migro pra psicologia. E aí eu me formo em psicologia. E num dado momento, eu também me sinto um pouco sufocada, acho que eu tenho alma muito livre, sabe? Então eu ficava naquele consultório, eu falava, gente, eu não quero, eu preciso ir além disso daqui. Eu ficava numa agonia, eu falei, não, eu sempre fui vendedora. Eu falei, eu quero ter uma marca de sapatos, do nada. Porque eu não tenho ninguém da minha família. Não é família, não. Que bacana. Não tenho ninguém que é da área. E eu falei, eu quero uma marca de sapatos. E inicialmente eu ia trazer a Tod's pro Brasil. Lembra dessa marca? Tod's. Maravilhosa. E aí eu fui, só que eu tinha 20 e tantos anos, trabalhava na Daslu. Então, eu fazia psicologia, trabalhava na Daslu. Eu tava te achando conhecida da Daslu, é verdade. E aí eu falei, não, eu vou trazer essa marca. E no final não deu certo. E aí uma pessoa vendo, eu falo, como que é o campo, né? Quando a gente intenciona alguma coisa, mesmo que tipo, a pessoa não sabe, não sei que tá tirando o que é intencionar, não tem problema nenhum. Quando a gente tá com aquilo no nosso campo, na nossa cabeça, cara, eu quero abrir essa marca de sapato, eu quero... O universo conspira a favor. Exatamente. Alguém captou e falou, Tati, aquela pessoa, a mãe de uma amiga minha, tá vendendo a fábrica. Você não quer comprar? Olha. Como quem fala, você não quer comprar uma bala, né? E eu, sonhadora, falei, quero. Meu pai tinha falecido, ele faleceu enquanto eu estava na faculdade, então eu tinha um patrimônio. Sempre quis trabalhar, porque eu falei, gente, eu quero... Eu acho que quando a gente é Você herdeiro... é filha única? Eu tenho 3 irmãos, somos em 4. Tá. E eu acho que quando você recebe esse fardo, porque é um fardo, né, de ser herdeira, vem um peso também de falar, cara, não, mas isso foi meu pai que construiu. E eu vejo o dinheiro como uma energia de troca. Eu também. Então, quando vem o dinheiro, mas eu falo, mas o que eu fiz, né, para esse dinheiro vir para mim? Ah, tudo bem, eu tinha que nascer nessa família, foi merecimento. Tem várias explicações, mas internamente eu falava, não, eu quero ver que eu posso construir, eu quero ver que eu posso fazer por mim. E desse lugar... rebobina, né? Eu abro parênteses enormes. Pode abrir quantos quiser. Mas desse lugar, quando eu decido abrir a minha marca de calçado, eu falo, não, ela vai chamar Tatiana Loureiro. E Tatiana Loureiro não é meu sobrenome, Loureiro é do meu marido. Ah, tá. E foi aí que começa a minha vida com os calçados.
Tá muito longo, gente? Não, tá ótimo, eu quero te conhecer. Tá maravilhoso. Eu tô pensando, nossa, eu nunca fui herdeira, nunca me deram nem uma tarraxa pra eu começar. Uma tarraxinha ser bom, nem né? uma tarraxinha. Mas eu acho maravilhoso, porque você podia ser uma herdeira acomodada. E você falou, não, isso aqui é energia, eu quero multiplicar. Sim. Eu quero honrar até, né, esse lugar que eu tô. Parabéns. Mas você sabe que é curioso? Eu tinha um Muito namorado legal. que ele falava assim pra mim. Eu com meus projetos na cabeça, ele falava assim... Ah, mas você não precisa, né? Então, acho que quando tem esse olhar, muito até de quem teve que batalhar por tudo na vida, não que eu não tivesse, mas assim, sim, eu vim com... Eu saí na frente, isso é inegável. Mas um olhar de desmerecimento mesmo. Ah, não, isso daí pra você é lazer, isso pra você é hobby. E eu sempre levei muito a sério, porque eu falei, não, isso daqui é o retorno do que o que eu faço faz sentido. Entende? Então, pra mim, a minha marca veio desse lugar. Construir a Tatiana Loureiro foi assim, muito trabalho, muito mesmo. E teve um dado momento da marca que eu falei, nossa, eu não quero mais estar nesse lugar. Eu não quero mais ser vista como, ai, como você é estilosa. Ai, que legal. Acho que são momentos da vida. Né? Eu acho que assim, eu ganhei visibilidade. Eu nunca fui uma pessoa conhecida, família conhecida, nada disso. Esse meu pai fez o patrimônio dele, então ele também não era uma família conhecida. E quando as pessoas começaram a parar para me ouvir, falaram, nossa, Tati, você é dos sapatos na escola. Nossa, você que é Tatiana Loureiro dos calçados. Eu falava, nossa, gente, eu sou conhecida. E o que eu tô mostrando pro mundo? E eu vi que eu não estava mostrando muita coisa além dos sapatos. E para mim, para aquele meu momento de vida, para Tatiana, lembra que eu comecei contando psicóloga, Sim. sonhadora, parece que estava faltando uma parte. Falei, e agora? Tô com essa loja aqui, meu nome, o que eu faço? E nesse momento eu tenho um burnout, não só por isso, óbvio, mas eu acho que o burnout veio um pouco desse lugar de não encontrar mais sentido. Eu não sei se já passou por isso em algum momento da tua vida que você olha que para... nasceu a Joy. Eu fui parar na Costa Rica, fiquei um mês lá, total. 2017 começou. Primeiro tive um burnout e fui parar no Spa Rituale, e daí eu falei, nossa, daí começou esse despertar, mais forte do que eu. E quando eu me vi na pandemia, eu fazia live de tudo, menos joalheria, só sobre energia, saúde mental, menopausa. Eu falei assim, gente, eu amo tudo isso, sabe? Eu tô te escutando, eu tô me identificando muito. Continua. Legal. Mas é isso, porque... É um chamado, você não sente que é um chamado? É um chamado. Mas eu acho que, assim, pra mim ele veio desse lugar, só que eu tinha eu tenho, né, uma loja, que não é uma coisa que eu poderia desmontar, que eu não queria fechar também, então eu gostava da minha marca. Mas aí eu falo, tá, como é que eu incorporo ela no novo olhar que eu tô tendo na minha vida neste momento? E aí eu comecei a pensar muito em esfera de influência, né? Uma coisa que eu venho estudando um pouco de, tá, como que as pessoas me enxergam? Quem que eu influencio? Quem que realmente para pra me ouvir? Porque tem gente que não tá nem aí pra mim, que eu não sou referência. Mas tem pessoas que realmente param. E eu falo, e as pessoas da minha marca? Sim, elas param pra ouvir o que eu tô dizendo. E eu não estava dizendo nada além de moda, que eu acho maravilhoso, mas a moda não foi minha história. Eu não sou formada em moda, isso não estava dentro de mim. Não te preenche mais também. Não estava... Eu nunca fui da moda, é engraçado, né? Por isso que eu vim de fábrica, né? Eu abri uma fábrica, então a marca vem da fábrica. Então não é que foi a minha primeira opção. Mas o fato é que nesse momento eu mudo tudo. Eu falo, não, eu quero associar sentido com a minha marca. E aí eu mudei tudo e falei, a cada par que as pessoas comprarem, eu vou destinar uma parte para projetos que fortalecem outras mulheres. Então, assim, eu fiz um mergulho na minha história, porque eu falo que propósito, né, é muito lindo. E eu estava até discutindo hoje no grupo de empreendedoras de manhã. É muito lindo, mas é um puta de um peso. Ai, qual que é seu propósito? Nossa, a pessoa já pensa numa parece causa. Que você já tem que ter, exato, você tem que uma causa que, tipo, vai salvar o mundo. Eu falo, gente, propósito não é causa. Propósito é o que faz sentido para você. Exato. E pode ser uma coisa minúscula. E naquele momento, quando eu revisitei a minha história, eu falei, puxa, a minha mãe foi uma mulher que, quando se separou, ficou sem nada, sofreu muito. Eu vivi aquela situação, então meu pai tinha dinheiro, minha mãe não tinha. Aquilo me marcou. Eu acho que parte de eu querer ter o meu negócio... A sua dependência também financeira. Veio daí, porque eu falei, isso ninguém vai tirar de mim. Né, o meu conhecimento, o que eu construí, ninguém vai tirar de mim. O dinheiro pode ir embora, porque a gente tem até um dia não ter. O dinheiro, ele é assim. E desse lugar que eu falei, é isso, eu quero ajudar outras mulheres que não tiveram o privilégio que eu tenho, né? Que passa por uma pandemia, se eu não tivesse dinheiro, eu teria fechado o meu negócio. Então, a gente começa na pandemia, ajudando um fundo que chamava Volta por Cima, emprestando dinheiro para mulheres que não tinham naquele momento. E isso virou pilar de marca até hoje. Se você comprar um sapato nosso hoje, você vai lá atrás e vai estar escrito um par, uma doação. Ai, que lindo! E mais assim, eu sei que a história é linda, porque, claro, a gente acha super bonito doação, mas de verdade, isso tem muito a ver com a minha história. Então, aquilo devolveu uma roupagem, para minha marca, que
falei, poxa, isso faz sentido. Faz sentido. Isso faz sentido. O meu negócio está servindo... Agora tá bom. Isso. Tá servindo de meio para dar voz para algo que é importante de verdade para mim. As pessoas, tem gente que nem sabe, mas para mim é importante. Muito legal. E daí, como surgiu as empreendedoras no divã? Essa comunidade. Pois é. E eu falo que assim, né, é maravilhoso, porque assim, você encontra sentido e daqui a pouco esse sentido, aquilo que te fazia sentir, se desacomoda e aí alguma coisa não faz sentido. Aí você vai em busca. E assim você vai caminhando. Incrível. Né? E comigo não foi diferente. Então, puta, a marca, mudei tudo, me reapaixonei, fiquei maravilhada. Aí eu comecei a falar sobre isso, comecei a falar sobre o Ikigai. Falei, gente, é isso. Porque eu, quando olhei para o meu Ikigai, foi quando eu encontrei a peça que estava faltando. Você já ouviu falar do Ikigai? Sim, eu estava numa das 5 Blue Zones na Costa Rica, em Nosara. Que Sim, maravilhoso. Eu vivo meu Ikigai hoje em dia. Que maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas eu acho que Li o até livro. assim, do Sim. Ikigai, do Eu tenho até uma Garcia. palestra pronta de Ikigai, um talk. Ai, Sim, que um legal. PDF, né, que fala. Sim, Que legal. Acho até legal falar para quem não Adoro. conhece. Fala, porque, assim, fala aqui para as pessoas o que é o Ikigai. eu vou falar como eu enxergo, eu quero ouvir até só a sua visão se ela é parecida. Mas o Ikigai, na verdade, ele surge de um estudo que eles vão fazer sobre longevidade, né, que são as Blue Zones. Então, esse é um estudo era um estudo para ver por que as pessoas viviam mais. E um dos lugares foi a ilha de Okinawa, no Japão. E quando eles começam a pesquisar, eles encontram essa filosofia do Ikigai, que são... Eu falo que não são 4 esferas, porque no Japão não tem isso. 4 esferas, Mas como a Vai ter um gente porquê, né? tangibiliza aqui no Ocidente, quando você faz o que você ama. Porque se vocês puserem na internet, vão ser essas 4 esferas e eu falo delas porque é mais fácil de visualizar. Então, o que você ama, o que você faz bem feito, como que você ganha dinheiro com isso e o que o seu mundo precisa. O Ikigai fala o que o mundo precisa, eu falo o que o seu mundo precisa. Porque é uma coisa tão pessoal, pode ser a coisa mais maravilhosa para o mundo. Você pode estar resolvendo o problema da fome do mundo, mas se não é o teu problema, né? Então, eu acho que é um pouco desse lugar que eu consegui encaixar na minha marca. Com certeza. Você está vivendo seu Ikigai, principalmente agora com as empreendedoras no divã. Não tem a menor dúvida. Mas, para as pessoas não acharem que propósito e Ikigai tem que ser tão grandioso, por exemplo, em Okinawa, só de uma avó de 90 anos ter que cuidar de uma bisneta, uma bisavó, já está fazendo o Ikigai dela, porque ela tem um porquê de sair da cama, ela está servindo, ajudando a filha, criando um ser humano, né? E ela se sente ocupada e faz com amor. Exato. Então, o Ikigai também tem um exemplo, por exemplo, que eu sempre gostava de dar como exemplo. Um Uber e um taxista. Digamos que esse taxista ama o que ele faz. Ama. Ele é conversador, ele bate papo, ele está ajudando a pessoa a chegar num compromisso, ou pegar uma viagem, ou trabalhar, ou no hospital. Ele está sendo remunerado pelo que ele faz, mas ele adora fazer, porque ele gosta de comunicar e ainda dirige bem. Ele vive o Ikigai dele. Perfeito. Agora, você pega um Uber, que está sendo Uber porque está desempregado, está super infeliz sendo Uber porque ele era engenheiro. Ele não está vivendo o Ikigai dele. Perfeito. Não Perfeito. é? Aliás, é um ótimo exemplo, porque... eu contava, quando eu faço esse talk, eu falo, porque é um exemplo, é muito interessante. Total. Não é isso? Não precisa ser tão grandioso, que as pessoas falam, um propósito, olha o que a Tatiana fez, ela pôs na sola do sapato, o que eu posso fazer? Daí a pessoa começa a entrar na frustração. Total. Não é? Total. Eu falo que é muito mais sobre a intenção do que você está fazendo. O Ikigai, eu falo que ele é um framework, ele organiza as tuas ideias e fala, tá... Eu vou contar assim, o que para mim fez sentido. Quando eu olhei, porque quando uma dessas esferas está desequilibrada, ela meio que polui todas. E você não enxerga, você fala, nossa, minha vida tá terrível. É verdade. Quando eu parei para olhar, eu falei, calma, eu faço o que eu amo. Tô ainda falando da marca de sapato. Eu falei, poxa, não, eu gosto de fazer sapato, né? Acho que eu tô encaixada. Eu faço bem, eu sei fazer bem? Sim, sei fazer bem. E aí não é ser o melhor do mundo. Eu sinto que eu estou fazendo algo que para mim é um lugar de conforto. Porque o que é fácil para mim é o que eu sei fazer bem. Não é um ranking, né? Eu tô tendo remuneração? Tô. É o que o meu mundo precisa? Quando eu entendi isso, eu falei, uau, eu tô com 3 esferas, mas não é o que o meu mundo precisa. E aí, é muito lindo, porque era muito fácil de resolver isso. Porque não era, então eu vou largar tudo, então agora eu vou vender coco na praia, ou eu vou ajudar a fome do Brasil. Não. Simplesmente eu coloquei no sentido da minha vida. Eu falo, como é que eu posso usar a minha visibilidade para trazer uma mensagem que na minha vida fez sentido e que eu sinto que isso pode ajudar mais alguém. Então, a história das mulheres entra, aí é a porta de entrada para chegar na empreendedora no divã, né? Então, eu falo, cara, eu acho que isso honra a minha história.
O que o meu mundo precisa, na minha percepção, é algo que honre o que eu vivi, sabe? Então, fala, poxa, eu já passei por isso, eu não quero que mais ninguém passe por isso. Ou, às vezes, você não passou, mas você tem uma situação de privilégio e fala assim, eu quero que outras pessoas tenham essa situação similar à minha. Enfim, você empresta a sua potência, seja ela qual for. E a Empreendedora no Divã veio desse lugar, porque depois de passado essa primeira mudança da minha marca, foi super legal, as pessoas, né, falando, pra mim estava fazendo sentido. Eu, de novo, entrei num vale. Porque eu acho, assim, a minha vida, ela é altos e baixos, né? Então eu falo, nossa, agora eu não sei. Nossa, não tem alguma coisa que não... Como eu disse, É que você é empreendedora. O empreendedor tem que estar com desafios. E o empreendedor é entusiasmado com a vida. Muito. Não, e ele tem essa energia fazedora, fazedora, né? Entrada no energia fazedora. Total, Exato. total. E que é uma aí... energia muito masculina. Muito. E aí eu começo a olhar, eu desci mais um degrau. Eu falei, tá, por que eu tô me sentindo assim? E aí eu vou para esse lugar, falo, puxa, eu tenho muita energia masculina. E com quem que eu troco? E para quem que eu peço ajuda? E várias coisas que eu tive na minha vida, se eu falasse com algumas amigas minhas, independente de elas trabalharem, não é sobre isso, tá? Eu sentia, puta, elas não estão me entendendo. Não. Se eu falasse pro meu marido, ele ia falar, puta, larga esse negócio, pô, tá te dando tanta dor de cabeça, às vezes parece mais simples do que é. E eu queria, é louco, né? Você que também vai em retiro, enfim, eu também frequento retiro. Você se abre muito mais fácil, às vezes, com um desconhecido, com uma pessoa que não sabe nada da tua vida, do que, às vezes, com uma amiga de infância que te cristalizou no momento da tua vida. E você não consegue ultrapassar aquilo. Não consegue, ela não consegue ver as suas transformações e ver que você mudou. Coisas não fazem mais sentido, outras fazem. Ela tá com teu filtro de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. É tão triste isso. É difícil. Porque a gente desconecta de pessoas tão queridas, mas ela não consegue. Jesus precisou sair do lugar dele para poder ser visto como Jesus. É isso. Quer dizer, é uma loucura. Eu não sei se você sabe, mas eu sou, além de ir em imersões, sou facilitadora de imersões. Eu fui profundo em tudo. Que maravilhoso. E as minhas melhores amigas nunca foram nas minhas imersões. Eu Você acredita? E eu ganhei grandes amigas através das minhas imersões, por a gente se conectar na nova Letícia, na vulnerabilidade de um outro lugar, chorar junto, rir junto e se abrir na confiança. Olha que loucura. Que legal. Você sabe que... Não é isso, não, isso que você falou das amigas é uma pauta que já me machucou, que agora eu já administrei, que tá tudo certo. eu acho que com as amigas ainda tem como você ou colocá-las numa outra caixinha. Enfim. Exato. Coloquei em outra caixinha. Mas eu vou abrir outro parênteses desse lugar, porque eu tive com a minha irmã, por exemplo. Minha irmã, eu fiquei um tempo sem falar com ela. E quando você fala de dinâmica familiar, você também é cristalizado numa posição. Total. Né? Então, você é a filha mais nova, o outro é não sei o que lá. E quando você resolve sair dessa engrenagem, todas as outras se desorganizam. E fala, não, volta pro seu lugar. Volta pro seu lugar. E eu me afastei da minha irmã nesse momento, porque eu não queria estar no lugar que a dinâmica familiar me colocava. Me afastei dela, era uma pessoa que eu sempre fui muito amiga. Passaram-se, sei lá, quase 10 anos. Nossa. E não é que a gente não se falava, a gente se falava, mas com distanciamento emocional, né? Entendi. Que é estranho quando você está falando de um irmão. Quando eu comecei a fazer os cursos, que eu comecei a falar de propósito, que eu comecei a transbordar o que estava vivo em mim, as amigas, elas começam assim, Van, você tá vendo o que a turma tá falando? Falou tudo. Tipo, você tá vendo o que ela tá fazendo? Você tá vendo que nananã? E aí teve um aniversário que eu resolvi convidar ela. Falei, você não quer vir? Eu sei que tá em cima da hora, mas eu realmente senti de te convidar. Ela falou, quero. E a gente se reconectou. Ai, que delícia. Aí ela fez um curso meu. E quando acabou, a gente sempre faz uma roda para compartilhar. E ela falou uma coisa, ela falou assim, eu não vou falar que sei lá, que lindo o seu curso, ou que, nossa, que eu sempre soube que você era essa pessoa. Porque, na verdade, eu estou te conhecendo pela primeira vez. Como mulher. Só que eu tive que ter essa distância, que eu brinco, que eu chamo de distância higiênica, para abrir espaço para que ela, de fato, me enxergasse do lugar que eu gostaria de ser enxergada. Que não é como a irmã mais nova. E hoje a gente é muito conectada, mas assim, às vezes a gente abre... É sempre que acontece? Não. Mas eu senti de fazer isso, porque eu falei, nesse lugar eu não quero. E às vezes a engrenagem precisa pular fora mesmo, porque como daí aquilo vai ficar sem aquela peça há muito tempo, vai ter que se organizar. Sim, não tem jeito, certeza, entendeu? Não tem jeito. Então, enfim, gente, só abriu parênteses e aí a gente volta pra onde, Letícia? Eu amei. Pra onde que nós voltamos? Já eu nem falei da Empreendedora no Divã, né? Mas agora eu quero que você fale como que funciona essa comunidade pra gente. Sim, sim. Eu comecei a falar isso por conta de rede de apoio. Por isso que eu puxei esse monte de fio. Não, mas tá uma delícia. Essa é a ideia aqui, sem pressa. Vamos lá. Ai, gente. Adorando te conhecer. Bem que a Adri tinha razão. Maravilhosa. Beijo, Dri.
Mas eu acho que foi num lugar eu sou muito fechada. Uma coisa é você ser uma pessoa comunicativa, outra coisa é falar que você é uma pessoa que Letícia, me ajuda. Muito difícil eu pedir ajuda. As pessoas olham pra mim, como eu tenho uma fala muito firme, e me pedem ajuda. E aí esse lugar acaba me impedindo de ser a que pede. E é muito solitário. É muito solitário. E quando eu comecei a dar os cursos, quando acabou... Os cursos não, né? Eu dou um que chama o Kit Guia, que é justamente para encontrar o que... Tenho aqui um método leve. Bom, mas vamos lá. Mas que faz parte, né? Mas eu vou te contar o que é. Mas quando eu comecei a dar esse curso, quando acabava, eram 2 dias. Era uma imersão. Tati, a gente quer mais. Como que a gente continua? Eu falei, não, eu não tenho nada para oferecer. É isso? E eu falei, quer saber? Não, Tati, monta um grupo. E aí começaram os grupos. Eu já tinha um podcast da Empreendedora no Divã, já tinha um projeto que chamava Empreendedora no Divã, então o Kit Guia estava dentro do projeto. Eu falei, tá bom, vamos montar então um grupo. Começou com 10, 15, hoje somos 45 mulheres. E a gente fica o ano e elas vão renovando, então a gente já está há 3 anos e a gente se encontra uma vez por mês presencialmente. Eu quero fazer parte. Não, você vai ser maravilhoso, assim. E é um momento que... Eu estava discutindo isso hoje, né? As pessoas acham que eu almoço, vocês ficam horas? Não. Como que é exatamente? A gente chega de manhã num espaço, fica até a 1. É um espaço de desenvolvimento emocional. A gente marca um horário pra gente. A gente tem eu e convidados que eu chamo. E se estiver viajando, tudo bem? Falta uma vez? Aí é o compromisso da pessoa. Você já fala o schedule do ano inteiro? Já. A gente já dá a data até o final do ano. Isso é legal, porque daí você pode evitar algumas viagens. É sempre no mesmo dia, então é sempre às terças-feiras, da 9 a 1 da tarde. Da manhã é bom, né? Das 9 a 1, eu não faço final de semana. Ótimo. E elas falam, Tati, mas eu não tenho tempo. Aí eu falo, se a gente escolher empreender... Uma escolha, e você não tem uma vez no mês, 4 horas para você... O trabalho começa antes, inclusive, para você poder estar presente aqui. E a gente vai trazendo esse espaço para poder trazer vulnerabilidade. Então, a gente compartilha histórias, então vai compartilhando a dor que está cada uma, o momento que está cada uma. Então, tem mini imersões, então são retiros. Uma vez por mês é um mini retiro, né? Porque é uma experiência que você começa a tirar coisas, que fala, Tati, é muito louco, eu entrei aqui. E ganha novas amigas. Porque você começa a falar, nossa, não, jura, mas você é maravilhosa. Quando você falou que você estava passando por isso, por aquilo, e nem sempre do trabalho, tá? Porque lá a gente tá vendo a líder, a gente não tá vendo o negócio. É a empreendedora que tá no divã. É aquela que sustenta tudo e nem sempre tem quem olhe para ela. Então, é uma conexão linda, assim, que acontece. Então, a gente se conecta e eu falo, é isso. Esse é o nosso divã, sabe? E me transformou, porque... não, é a nossa autocura. Eu falo que primeiro a gente, né, se cura e através disso a gente viu as melhoras, praticou. Eu falo que eu sou minha cobaia. E aí, vem a vontade. Sim. É tanto amor que vem a vontade de transborda. Sim. E aí, você quer... Mas começa com uma procura de autocura, né? Total, desse lugar, não é? Mas de autocura, mas não quer dizer que eu tô curada. Porque essa é uma outra arapuca. Porque como o divã é o meu negócio também, e aí isso foi até deu um bug na minha cabeça. Porque ele é meu negócio. Então, eu lá sou mentora, mas eu também sou participante. E esse lugar de mentora é muito complicado, porque às vezes você se coloca, eu falo por mim, né? Não posso falar de você, mas às vezes eu me colocava num lugar de novo não poder colocar tudo que eu estava sentindo, isso porque eu falo. Mas aos poucos eu fui quebrando isso e colocando. Então tem momentos que eu tô no grupo que eu falo, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu tô com isso, com aquilo. E vou trazendo isso. E quem eu chamo sempre para fazer os encontros, então são pessoas diversas que eu vou acoplando dentro do método leve, que eu vou te contar o que é para eu me curar também. Sim, então, porque é muito cruel. Sim. Parece que a gente não pode mais chorar, sentir, sofrer, ter medo. Não, porque não pode, porque você é... Não, você não chegou lá, eu falei, gente, eu não cheguei em lugar nenhum. Não, eu também estou caminhando, exato. Só que eu tenho uma capacidade de realmente juntar, de criar um sistema para a gente poder se aprofundar, né? Porque, para mim, o divã é sobre se aprofundar. Não é pra gente ir lá só estourar shampoo, não é isso. Não. A gente vai, se aprofunda, tem um momento que a gente vai aprender alguma coisa, depois a gente vai trazer pra roda pra ver o que isso impactou na nossa vida. E aí você pergunta, né? Você perguntou o que é o método leve. O L é de lidar com as emoções, então, por que leve? Porque é sobre a gente poder empreender com mais leveza, né? É um grupo de empreendedoras, sim. Mais prazerosamente? Mais prazerosamente. Então, quais são os pilares? Lidar com as emoções. Então... Todo mundo sente. Tem quem tá anestesiando, mas a gente sente. Agora, como é que eu pego o que eu sinto e não faço com que isso seja reatividade? Puta, eu tô sentindo, tô puta aqui com você. O que eu vou fazer? Tá, então, como é que eu trabalho isso? E a gente traz alguma pessoa que vai falar desse assunto. Eu não sou especialista em tudo, de jeito nenhum. Eu me formei em psicologia, mas assim, eu trago pessoas que eu acho que são melhores do que eu, inclusive. Muito bacana. Pra ela poder trazer uma temática, puta, entendi. Tá bom, vou fazer isso. E a gente discute.
Então, lidar com as emoções. O E, de equilíbrio dinâmico. Porque eu odeio aquela frase, ai, você precisa ser equilibrada, como se o equilíbrio fosse 50-50%. Exato. E aí você se cobra, porque você fala, não, então calma. Metade família, metade trabalho. Metade não sei o que lá, metade energia feminina, metade energia masculina. Quando a gente fala desse equilíbrio dinâmico, é sobre a gente integrar as nossas polaridades, né, as nossas dualidades. Então, energia masculina e feminina, trafegar nelas de maneira desigual, mas no meio dessa desigualdade a gente consegue encontrar um centro. Então, por exemplo, tem momentos da nossa vida que vão exigir mais energia masculina. Então, você está criando um negócio, é uma força de criação, é uma força para fora. Então, esse momento você vai ter mais energia masculina. E tudo bem, não se culpa por isso. Mas já entendendo que vai ter algum momento que você vai ter que suavizar com a tua energia feminina. Então, essa costura eu chamo de equilíbrio dinâmico. Que bacana. A luz e a sombra. Então, esse ano todo, para mim, eu tive muita sombra. Eu falei, eu não quero essa sombra. Gente, eu sou um ser tão iluminado. Por que eu tô com sombra? Não quero. E aí eu falei, não. Isso faz parte de mim. Se eu quero ser inteira, eu preciso viver com a sombra. Não é resolver a sombra. Porque uma coisa é, não, eu tenho, mas já resolvi. Acabou. Não. Eu tenho, resolvo uma, aparece outra. E elas estão sempre lá comigo. Como é que eu convivo a minha vida com isso? Como é que fica o meu ego? Como é que fica a minha imagem da aia perfeita, perfeccionista, que faz tudo certo? É uma merda. É uma merda. Só que quando você tá num grupo com mais 50 mulheres, foda, e que você fala, uau, por isso que eu acho que grupo é legal ser um grupo que se identifica. Você olha pra alguém que você, por fora, admira, aí ela abre eu falo, fragilidade dela. a caixa de Pandora, né? E você fala, uau, ela também sente isso. Então eu não tô tão errada. E aí você se autoriza a, tipo, ser você, né? A ser inteira. Então, isso pra mim é uma das coisas mais fortes, assim, tipo, de grupo, sabe? É muito bonito. Eu sei bem o que você está falando. É muito gostoso. E essa coisa que as pessoas dão uma atestada em você, né? Sim. Tipo, que nem você acabou de falar. Nossa, por eu ter esse conhecimento e tentar aplicar ao máximo na minha vida, então eu não posso dar um grito? Eu não posso me descabelar um dia? Parece que as pessoas cobram ou te testam até, né? É muito louco isso. É muito, muito, muito difícil. E o que é esse manual anti-caos? Maravilhosa. Mas eu não acabei o leve, porque, gente, eu abro tanto que parênteses. Tá. Pois é, mas a culpa é minha, tá? Isso é energia feminina, que ela é tão circular. Mas tudo bem. O L é lidar com as emoções. Tá. O E é o equilíbrio. O V? O V é vulnerabilidade. Tá. Então, vulnerabilidade não é eu falar, não, eu tô aqui falando sobre minhas emoções. Não. É eu me mostrar frágil diante de outras pessoas. Então, é isso que a gente treina no divã. Tem gente que vai falar depois do terceiro encontro. Tem gente que suava frio e hoje, depois de 2 anos, falou assim, Tati, eu não tô acreditando que hoje eu nem suo mais frio para falar. Que legal. Então, essa vulnerabilidade. E o E, o último E, é expansão com sentido. Então, se você sabe lidar com as tuas emoções, se você aceita as tuas dualidades, se você mostra a sua vulnerabilidade, né? De uma forma segura, obviamente. E se você cresce, porque estamos falando de empreendedoras que querem crescer. Sim. Não é para vender coco na praia. Se quiser também, tudo bem, mas não é sobre isso. Mas se você cresce com sentido para você, esses 4 itens alinhados, você sente que está fluindo. Mesmo que tenha esforço. Porque leveza não é sobre não ter esforço, porque isso é ridículo. Mas é sobre você... Cara, eu tô exausta, mas eu tenho vulnerabilidade, eu sei pedir ajuda, eu sei falar sobre isso... Fica leve. Tira um peso. Eu tô aqui pirada, mas o que eu faço com isso? Não, vou respirar. Contar até 10, contar o nome... A gente brinca, né? Contar os 10 anões pra eu não reagir ao que você tá falando. Fico mais leve. Então, sabe, é um ajuste pequeno, de novo. Não é um método milagroso, não. São ferramentas que a gente vai trazendo, várias, com outras pessoas mediando, para poder ter mais leveza na nossa vida, porque tá pesado. Eu sinto que assim tem... E não tem que estar pesada, gente. A vida não é para estar pesada. A gente foi criado para achar que a vida é sofrimento e ter que estar pesada. Total. Mas não é para estar pesada. É a única vida que a gente sabe que tem. Eu não sei se eu vou ter outra, que eu tive outra. Não dá para desperdiçar mais o tempo e nem estar pesada. Porque a gente problematiza, eu acho, os problemas. Total. Né? E a gente problematiza porque eu digo que a gente consegue criar um inferno aqui na Terra mesmo, com os pensamentos, com o que você fica imaginando sempre o pior. Sim. Né? Então você problematiza coisas que deveriam te entregar uma bola quadrada, se transformar em redonda e tá tudo certo. Próximo. E fazer disso uma brincadeira, os desafios. Sim. Você né? consegue fazer? Muitas vezes. Hoje em dia, não sei se porque eu tô mais velho, já sou avó, tô em outra fase. Quantos anos você tem? 45. Então, tô com 58. Com 45 eu não conseguia, tô conseguindo mais. Eu tô me permitindo mais.
Ontem, segunda-feira, eu estava no Rio de Janeiro tomando sol. Que maravilha. Eu estou brincando comigo, de propósito. Sim. Porque eu sim. tive uma criação tão cobradora, eu sempre fui tão hiperrealizadora. E até teve uma neurocientista, uma graça, que teve aqui hoje, a Ana Luísa Zarif, e ela falou: o sucesso muitas vezes é prejudicial. Porque as pessoas te rotulam naquilo, e às vezes você não quer mais aquilo, mas você não, é assim que você é vista, identificada. E aí, como é gostoso ser vista com sucesso, né? Quem tem o sabotador e o realizador ainda, porque você é admirada, as pessoas te valorizam, e aí você entra nessa coisa de tem que ter sucesso, tem que ser. Quando você vê, você está escrava do seu sucesso. Total. Sabe? É uma loucura. É uma prisão dourada, né? Uma gaiola de ouro. Exato. Então, hoje em dia, eu sou muito mais observadora de mim, dos outros. Mas eu já fui extremamente explosiva, já fui extremamente apavorada, amedrontada. Eu criei meus filhos sozinha, praticamente. Eu, como eu te disse, ninguém me deu uma tarraxa para começar minha vida. Eu vim de um lar que um pai extremamente rígido, sabe? Depressivo, bipolar. Então, assim, a minha primeira... Eu tenho uma agressividade em mim, porque é a minha defesa. O que vai voar agora aqui nessa casa? O que vai acontecer? A sua criança aprendeu isso. Exato. Então, assim, isso ainda habita em mim. Claro. É minha sombra. Então, hoje, eu acho lindo quando eu consigo não deixar essa reatividade em mim. Você tá entendendo? É muito gostoso. Sim. Então, assim, mas é um trabalho, é uma opção que eu fiz. Sim. É uma opção, eu falo que dá trabalho. Para isso, eu fiz um monte de curso, formação e me trabalhei e continuo me trabalhando. Porque, como eu te disse, teve um dia que eu fiz um desabafo no Instagram. Eu falei assim, olha, eu sou de carne e osso. Sabe? Porque as pessoas que você não pode mais ter amiga e falar... Meu, hoje eu tô mal. Tipo, eu acho que eu tô entrando em depressão. Sabe, esse meu ano foi dificílimo. No âmbito familiar. Muito difícil. E aí, de repente, parece que você não pode mais chegar para uma amiga e mostrar sua fragilidade. Mas como? Mas você tem ensina tudo. isso. Não, tipo, mas você fala sobre isso. Ele falou assim, sim, mas eu nunca disse que eu sou professora. Eu disse que eu estou no processo. Eu disse que eu estou compartilhando com amor tudo que vem me transformando. Mas eu não sou Deus. Até Jesus falou, afasta de mim esse cálice, sabe? Daí você começa a ficar mais sozinha. Então, quando você me fala de um grupo desse, é uma coisa que eu falo, que lindo. Tá. Que é o que eu sinto, mesmo quando eu facilito, sou facilitadora de imersões, eu me coloco. Eu sempre falo, eu deixo muito clara. Porque senão, é mais uma cobrança. Eu não quero mais cobrança, Tatiana. Sim, total. Daqui 2 anos eu tenho 60 anos. Eu não quero mais cobrança. Eu trabalho desde meus 17 anos. Eu não quero mais, eu quero brincar. Total. Sabe? Eu acho que eu posso chegar nesse ponto. Eu trabalhei feito uma louca e hoje eu quero brincar. Quero continuar trabalhando? Quero, porque eu amo. Mas agora a Letícia, ela é uma mutante. Sabe a música da Rita Lee? Como mutante, é isso. E agora tá nascendo a escritora. E é isso que eu quero, que nasçam muitas versões da própria Letícia, sabe? E que a gente possa, né, que não é tão preso. Porque quando você fala assim, né, que, não, mas você fala sobre isso. Eu li no livro do Joe Dispenza que ele fala, saber, né, você fazer, saber e ser. Né? Então, uma coisa é você saber. Primeiro saber. Então, eu estou estudando, eu posso saber sobre vários assuntos. Eu estudo, eu leio, então eu sei. Aí tem um outro passo, que é você fazer. Algumas coisas você consegue, outras coisas você não consegue. E de tanto fazer repetidas vezes, você se torna. Se torna. Quando você se torna, é o que ele fala da sabedoria. Então, assim, tem várias áreas da minha vida que eu não sou sábia. Mas isso não me impede de comunicar. Eu tô lendo, falei, gente, isso daqui é muito legal, olha isso daqui, é genuíno. E você tá compartilhando, porque outra pessoa pode ouvir aquilo. Aí ela pode ver que eu falo, puta, que legal isso, Tati, nossa, você comentou. Eu fiz, deu super certo. Você faz, eu falo, puta, eu tento. Tem outras coisas que eu consigo. E tem outras coisas que eu já sou. E tá tudo bem. Porque se eu tiver que me cristalizar nesse lugar, nossa, é horrível. Pra mim me faz muito mal, porque eu sou muito espontânea. Então, assim, eu não sei sustentar mentira por muito tempo. Então, a máscara vai cair rapidinho, entendeu? Então, eu falo, cara, é isso. Eu sou agregadora, eu sou uma pessoa que eu tenho esse pensamento de juntar as pessoas, de criar uma estrutura para que as coisas não sejam superficiais, porque eu sou muito densa, como boa pisciana. Então, pra mim é bem difícil, porque minha eu tô lua sempre... em peixes, Nossa, minha lua é em câncer. Então, assim, não é em câncer, a lua é em câncer. Meu ascendente peixes é gêmeos. com câncer. Então, eu vivo numa zona de muita densidade. Muita. Então, eu tô sempre tentando
tentando... E muita emoção. Muita. Então, eu tentando me curar, eu vou buscando. Exato. E eu vou compartilhando com o grupo. E hoje a gente falou até no grupo, assim, Exatamente. hoje. A gente falou assim, eu falei... A gente busca, foi gostoso, compartilha. Foi gostoso, compartilha. Isso é amor. Eu tava falando hoje no grupo do Kiron. Você já ouviu o mito do Kiron? Não. Do curador ferido? Ah, do Kiron, sim. Pode contar? Não, pode contar, aqui. conta. Não, conta. Eu não sei contar direito. Não, nem eu. Então, maravilhosa, duas pessoas... Eu sei contar o mito da caverna, Tá pode? bom. Não, da mas caverna eu sou craque em contar. Mas o do Kiron, porque eu tava falando desse processo. Eu falei, gente, mas tem coisa que eu falo que eu não me curei. E alguém falou, Tati, não tem problema. Porque pega o Kiron, né? Que era esse minotauro, não lembro se ele era um minotauro, Acho mas que era minotauro. Ele recebeu uma flechada com veneno da cobra, alguma coisa assim, e não tinha mais o antídoto. Então ele passa a vida dele buscando a cura. E no processo de tentar buscar, ele ajuda uma série de outras pessoas. Ele se torna um mestre de um monte, mas ele é o curador ferido. Ele busca a própria cura Eu me sinto e assim. no caminho cura outras pessoas. Eu falo, tá, isso eu posso aceitar. Porque hoje eu falei, um monte de gente aqui falando, nossa, como foi importante, nossa, como eu mudei de lugar, nossa, como eu não sei o que lá. Eu falei, pra mim, este ano, por exemplo, foi super difícil. Então eu falei, é isso. E que bom eu poder falar sobre isso, e que bom eu continuar sendo respeitada simplesmente por ser inteira. Porque eu não tenho essa coisa linda para apresentar para vocês, essa fórmula mágica. O método que eu falo é simplesmente uma coisa para organizar as nossas ideias, os pilares, mas não é fórmula pronta. Não existe. Não existe. E depende de cada um, porque cada um depende da busca de cada um. Exatamente. Depende do que cada um está precisando, o que cada alma está precisando. Então, a mensagem é dada, cada um recebe como quer, né? Você já foi no Dr. Joe Dispenza? Já. Eu também. É muito legal. Muito forte. É Qual que você foi? Eu fui de Marco Island. Eu fui da Colômbia, em Cartagena. que É legal. muito forte, né? É muito É legal. muito legal. Mas então, a gente vai em busca das coisas, né? Mas quem quer. É muito triste quando você vê, mesmo pessoas na sua família, que se entregam, que ficam no vitimismo, que adoecem até por causa disso. Sim. É muito duro, né? Sim. E aí não adianta você querer ajudar, a pessoa tem que querer ir buscar, né? É pior, né? Eu acho que quando a gente tá nesse caminho, eu não sei se acontece com você, mas assim, às vezes eu falo para algumas pessoas próximas, e a pessoa fala, não, Tatiana, não, você não é minha mentora. Eu falei, puta, não tô querendo ser mentora de ninguém, eu tô falando uma coisa que para mim funcionou. Pode funcionar para você, mas surte o efeito, às vezes, rebote. Então, tem pessoas que eu não tô mais falando, que eu falo, ok, deixa. Até porque eu não tenho todas as respostas, não tenho mesmo. Então, assim, eu sou uma buscadora, né? E eu sou uma inconformada. Então, assim, eu não posso achar que é normal a gente não sentir vitalidade. Embora eu tenha muitos momentos que eu não estou me sentindo com vitalidade, mas eu não normalizo. Eu acho que essa é a diferença. Então, não é sobre, ai, Tati, mas você fala, mas você também está nesse lugar. Sim, eu estou, mas eu não normalizo e eu busco sair. Exato. E eu saio. Aí fico um tempo fora, daqui a pouco eu vou para a caverna de novo. Aí algo se transforma, daí eu volto. Então, acho que sabe? É um pouco esse processo. E eu quero estar com pessoas do meu lado que também não caguem regra, entendeu? E que também posso falar, puta, é isso, vamos se ajudar, vamos, o que você tem para me fazer crescer? O que eu tenho para te fazer crescer? Eu acho que essa troca, legal. sabe? É muito legal isso. Você sabe que esse ano, chegou em agosto, bom, já começou um ano complicado, meu irmão com problema sério, neurológico, Uau. teve um AVC no cerebelo, nananã, e daí 2 cirurgias, porque desequilibra, cai, muito forte. Eu sempre fui sou louca por ele por mim. Daí você vê seu irmão assim, tão jovem, nem com 59 anos, com uma doença degenerativa, enfim, que seja. Muito triste. Daí seu pai super mal com Parkinson e se entregando. Aí é tanta coisa, daí de repente, óbvio, provavelmente eu devo ter meus discos, que a hérnia que eu tinha virou extrusa, saiu pra fora. Aí é uma dor que você quer morrer. Daí cirurgia na coluna, mudança de casa, que eu tenho horror à obra. Eu adoro a decoração, mas obra não. E quando eu me vi em agosto, fazendo a cirurgia da coluna, mudando de casa, meus filhos, que eu quis que eles fossem, a Fabi foi trabalhar em Nova York, esses meus outros 2 são americanos. E o Beto, eu montei o apartamento para ele ir, um com 28, outro com 29, tá tudo certo. Mas me deu uma coisa de ninho vazio, porque eles são meus melhores amigos. Nossos cafés da manhã em casa eram filosóficos. Então, assim, pensa, seus melhores amigos serem tirados da sua vida. E eu entrei em depressão. Uau. E eu falava, não acredito que eu, Letícia, estou tomando antidepressivo. Estou tomando, sim. Nossa, mas a última vez que você tomou, você tinha 30 e poucos anos, quando estava com fibromialgia. Eu falei, pois é, Letícia, você vai tomar. Você vai tomar lírica para fibromialgia, que o médico falou da coluna. E o antidepressivo que ajuda na dor. Então eu falei assim, caraca, é isso.
tem hora que você não aguenta. E que bom que tem a medicina, que bom que tem, sim. né? E eu falei assim, vou tomar feliz. Uhum. E foi ótimo, porque às vezes, Isso foi esse ano. agora, Agora. agosto, setembro, Você outubro, tá tomando então ainda? tô tomando ainda. E aí, simplesmente, foi maravilhoso. Porque eu não quero deixar a peteca cair. Porque não sou eu, você tá entendendo? Uma coisa é você entrar em contato com a sua dor. Você saber que você não tá conseguindo curar o seu irmão, curar o teu pai. E você tá se sentindo muito só, mesmo dentro de um casamento. Seus melhores amigos foram embora. Aquela casa cheia de jovens, de namoradas. Tudo se foi. Graças a Deus, ainda mudei para uma casa, então, a casa nova. E tá linda. E me distraí, mas eu me peguei num momento que eu falei assim, não tá legal. Eu fiquei 20 dias lá em Nova York com a minha filha, eu voltei muito mais forte e bola pra frente. Mas foi importante pra mim ver que apesar desses últimos 8 anos eu ter vindo me trabalhando, eu sempre fiz terapia desde 17 anos, adoro. Mas assim, entrando nesse lugar e o tal do Quiro me curando e querendo... E de repente eu falei, não, eu tô precisando. Que coisa, né? Tanto é que eu não fiz nem imersão no segundo semestre. E eu falei agora as pessoas... Quando é a próxima imersão, eu falei assim, eu não sei, eu tô cuidando de mim outra vez. Sabe? Uau. É Que louco, bom que né? você conseguiu tomar remédio. Você sabe que assim... Tem gente que recusa, né? Porque quer ficar no vitimismo, na dor. Eu odeio o vitimismo, Então, tenho mas você trauma. sabe que é curioso, porque Tenho assim, horror. eu faço análise, né? Eu comecei a fazer, eu já fazia terapia, mas a análise é recente. E o Não meu... fazia análise antes? Não, sempre fiz psicoterapia. Ah, tá. E agora eu mudei para fazer análise, que é com um psicanalista. Bacana. E nos momentos que esse ano teve muito momento de desafio, ele não me deixou tomar remédio. Ele falou, Tati, eu preciso que você mergulhe nessa dor. Eu preciso que você viva essa dor. E eu ainda tô, tá? Então, assim, bem desafiador. Eu tomei quando tive burnout, eu tava com uma outra terapeuta, ela insistiu para eu tomar. Eu falei, não, vou tomar. E foi muito bom, Mas hoje eu ainda tô nesse lugar que eu falo, puxa, será? Será que eu tomo remédio? Será? Porque, no caso, o meu analista não apoia eu tomar. Então, isso tem sido complicado para mim. Porque se ele tivesse apoiado... Você já teria tomado? Talvez eu teria tomado. Eu não tenho preconceito nenhum. Então... E eu acho que é importante quando você precisa. E quem me indicou não foi nem um nem outro. Foi o próprio cirurgião da coluna. Porque ele falou, o que vai que te teu ajudar terapeuta nas suas acha dores. Ele acha que foi válido. Foi super válido, porque continua fazendo terapia. Eu continuo super ciente de tudo que eu senti. Continuo trabalhando as minhas dores. Não deixei de chorar, não deixei de entrar em contato com os meus sentimentos, nem com o ninho vazio. Você não tá apática, porque às vezes medicação Zero deixa... apática, zero apática. Eu tô assim, aliviada. Aliviada. Porque as dores e foi tudo junto, isso que eu tô te falando. Sim. Então, assim... Foi muita coisa. Foi muita coisa. Ainda E está, né? Porque bengala nada tá é solucionado, importante. nem pai, nem irmão, assim. Sim. E daí você vê a tua mãe que cuida do seu irmão, uma mulher tão cheia de vida, e quem cuida de alguém, de um doente que não é um doente com uma doença pontual, é uma doença que vai se estender, Sim. ela vai junto. Eu nunca vi minha mãe chorar, sabe? Eu nunca vi minha mãe falar... Enfim. E aí você fala assim, nossa, né? Só eu sou saudável, só eu tô feliz, né? Então, assim, é muito duro. E aí, é isso. Então, foi importante. Você viu, eu tô até emocionada, né? Mas, então, eu achei ótimo. Até para Que legal. quem se sentir em momentos assim, eu recomendo, procura um médico e, se precisar, toma um remédio. Porque te ajuda, mas continue consciente, né? Não põe a cabeça no buraco igual avestruz. Sim. Continua trabalhando a sua dor, né? Mas eu quero te fazer mais perguntas aqui. Faça, amor. Vamos lá. O anticaos. O anticaos. A cara dele é o anticaos. Manual anticaos. Você sabe que quando eu comecei a dar o curso presencial, né? Que era esse momento de partilha, que eu falava do Ikigai. Começou a ter fila de espera, quando eu vi, tinham 400 pessoas na fila de espera. Eu falei, Que caramba, legal. não quer dizer que elas vão fechar. Eu sempre falo isso, tá? Porque quem lida com curso sabe que pessoa que tá na fila de espera não é pessoa que vai fechar teu curso, mas estavam lá. Eu falei, caramba, eu preciso gravar um curso. Eu preciso gravar o que eu dou, que é o Kit Guia, antes do manual anti-caos, é o Kit Guia. Eu vou fazer ele digital. E esse processo, assim, o curso ficou maravilhoso, ele tá hoje à venda. Mas para mim, inicialmente, era uma coisa para ser o curso e eu ia acompanhar o curso com as pessoas. E foi assim, eu tive 200 alunos, né? 200 alunos não, que eu chamo de empreendedor. 200 empreendedores
Só que o processo, Letícia, me quebrou. O processo de lançar Exaustivo, digital, né? e de você ter que pôr todo mundo na turma começando junto, porque não é que vai entrando, né? Hoje no meu Credo. grupo as pessoas vão entrando. Aquele não, tinha data para começar, e aí iam ser 2 meses, então não era uma coisa de 2 dias, então eram 2 meses. Muita exigência. Para mim aquilo foi muito difícil, muito. E daí foi o primeiro curso. Aí eu peguei uma pessoa para me auxiliar, para falar, puxa, como é difícil vender, né? Como é difícil vender online, como é, né? E aí você tem que pôr, sei lá, 300 pessoas, sei lá, 1000 pessoas para 100 fechar. Então tem todas essas contas do digital e que para mim não foram, de novo, não foi expansão com sentido. Eu comecei a ficar mecânica, meus vídeos começaram a ficar mecânicos, porque daí eu tinha que fazer para vender, para pôr lead. As pessoas não eram pessoas, você aqui na minha frente era um lead. Era uma pessoa potencial que ia entrar no meu funil para fechar lá no fundo. E aí, falou, não, você precisa criar outro curso. Um curso mais curto, um curso mais barato, um curso que você consiga vender com mais rapidez. E aí eu criei a Agenda Integrada, que é o Manual Anti-Caos, que é lindo, que também adorei gravar. Quem assiste fala assim, Tati, é uma delícia assistir seus cursos, porque parece que a gente está no Netflix. É engraçado. Tem um guia, tanto um quanto o outro, que você vai preenchendo. Então, é um diário Que divertido. de bordo. É muito maravilhoso. E tá à venda, tá online. Os dois estão à venda online. Mas hoje eu não faço mais um esforço de venda. Eu tirei eles de serem síncronos, ou seja, com um dia para começar e para acabar. Então, a pessoa compra e faz. Eu vi, é curioso o caminho, né? Como é lindo a frase, o caminho se faz ao caminhar. Mas que raio significa isso, né? O que eu visualizava é que eu ia fazer o curso, ia vender, ia se vender sozinha, tá tudo certo. Na prática, eu entendi que a força do que eu fazia estava muito mais na comunidade, nas pessoas que eu juntava. Por que meu curso tinha tanta fila de espera? Porque quem fazia falava, Tati, você cria um ambiente de conexão e de segurança. E as pessoas mostram um lado que eu nunca vi. E elas queriam, e uma ia falando para outra, e isso foi se espalhando. Então, não era sobre o conteúdo. Então, o que eu pensei? A minha cabeça perfeccionista, né? Eu sou CDF, falei, não, é o conteúdo. Né? Deixa então pegar esse conteúdo, envelopar e fazer um curso. Tá tudo certo. Mas no fim não era. Então, hoje, o meu produto principal, falando agora do Business Empreendedora no Divã, é a comunidade. E é a comunidade presencial. Então, a gente tem esses encontros, a gente faz o que eu fazia gravado ao vivo. Quem tá, quem não tá, não está. É um ano, então se a pessoa quiser, ela vai ficar um ano todo, porque para eu criar um ambiente seguro, eu não posso lá falar da minha vida, e você se pica, pega a minha história e sai espalhando. Então é o seguinte, eu tô pondo na mesa, aqui. Puta, Letícia, esse ano não foi legal para mim. O que eu te entreguei? Uma vulnerabilidade. O que você me entregou de volta? Tati, eu também. Tô tomando antidepressivo. Aí eu pego e te entrego outra coisa. E a gente vai, cada um entregando um pedacinho. Na medida que você caminha, isso é relacionamento, né? Você deu um passinho, eu dei um passinho. Se você ficar distante, eu dou um passo para trás também. E isso é a troca. Isso é a beleza do Divã. Então, eu falo dessa jornada, elas estão à venda para quem quer. Mas, de verdade, o meu caminho foi mostrando uma outra direção, sabe? Para que eu precisava me sentir bem no processo. Isso é expansão com sentido. O que é sentido para mim pode não ser para você. Sim. Então, tem gente que vende curso digital e que ama o processo. E que ama estar nas redes posso falando. Falar a minha experiência? Lógico, por favor. Foi horrível. Por isso que você fez essas caras. Foi horrível. Eu vou te falar. Olha, eu já fiz acho que umas 13 imersões em 4 anos. Fora do Brasil, no Vila Taná, no Toriba, no Chile, Explorar. Tá bom. Então, tem 4 anos que muitas pessoas me procuram e quando eu passo valor, não posso pagar. Não passo valor, não posso pagar. Daí, falei com a Gabi, né? E a Gabi é toda digital. A Gabi que trabalha comigo, falou assim, vamos criar um produto de entrada, um masterclass. Porque assim, você atinge... Eu falei assim, pois é, eu queria atingir as pessoas que não podem pagar. Sim. E o conteúdo no Instagram fica muito raso. Fica 90 segundos, eu acho um porre. Total. E aí, então vamos fazer tipo um compilado das imersões, em que eu ensino tudo dos manifestação, ensino tudo sobre sabotadores internos, que eu estudei, afinal, na Califórnia. Ensino isso, ensino aquilo, vou passando tudo. Mais umas meditações lindas, respirações. Vamos, tá bom, vamos criar. Começou a gravação. Eu tinha que fazer dentro da caixinha. Eu já queria entregar tudo numa única fala. Deus já começou a me irritar, né, Gabi? Já começou a ser difícil. E aquela coisa engessada. Tá bom. Eu não gostei dessa experiência do engessado. Não é comigo. Eu já sou fora da caixinha. A minha vida, eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu sempre empreendi desde 17 anos. Tava me incomodando. Ah, mas é assim que funciona o digital, né? Tá bom. Daí, lanço o curso.
Lança, você tem que ficar falando lá, que nem uma tonta, né? Eu já falava, gente, eu não quero vender isso. Se eu tenho que vender, eu vou vender joia, né? Mesmo porque é um curso, é baratíssimo, concorda? Em 10 vezes é um estacionamento por mês. Então, eu não fiz pra Pra dar o esforço da venda. Exato. É pra se vender sozinho. É pra se vender sozinho. Esse é o conto do topo do funil. Exato. É o conto que não é verdade, né? Então, que eu nunca mais quero fazer. Nada online. Eu não sou online. Eu mesmo compro o curso, eu mesmo sento, não faço. Então, o que eu fui metendo online? Tá bom. Daí, não bastando, eu operei a coluna, né? Só fiz 10 dias de repouso, tanto é que eu continuo com dor, porque deu milhões de coisas a fazer, eu não me respeitei. Bom, e aí simplesmente meu filho testemunha, ele não acreditou. Quando ele entrou no quarto, eu estava lá 3 horas, mandando mensagem, eu pedi o celular da Joy, falei, me traga o celular da Joy aqui. Todas as pessoas que entraram em contato comigo nesses anos, eram umas 300 e poucas pessoas. Eu fui ver o que ela falou e o porquê. Eu respondi áudio uma por uma, dizendo, agora eu tenho um produto para você, que você vai poder comprar. Porque às vezes não podia ir na Joy Day, que é um dia das 8 às 18, ou não tinha condições para ir numa imersão aqui, que sai internacional, que é em dólar. Daí eu falei assim, eu tenho um produto super acessível para você, que você assiste a hora que você quiser, por 1 ano da sua casa, tipo Netflix. Jura, mandei para mais de 300 pessoas. Quantas fecharam? Nem 10%. Eu falei, quer saber? Quem quiser se melhorar, faz o que quiser. Porque, assim, juro, eu fiquei tão chateada, porque eu falei, sabe quem comprou? Muito frustrante. Quem comprou foram as que já foram nas minhas imersões. E aí você não entende por que a vida das pessoas são os que reclamam. Eles têm já a carteirinha do reclamão. E são os procrastinadores de carteirinha, que eu falo. Porque não quer, só quer reclamar, mas não quer fazer um esforço um esforço, que é ligar a televisão e assistir alguma coisa. Porque a palestra e o livro só funciona se você puser em prática. Sim, que nem o Joe Space falou. Mas para isso você tem que ir em busca. Então, se não quer... Então, por favor, né? Não, me dê um bode. Eu falo que é que nem sapato. A pessoa fala assim, você não tem o verde? Você tem 15 cores. Aí as vendedoras dizem assim, Tati, elas querem essa cor. Eu falo, não querem, só querem reclamar. Exato. Só porque querem reclamar. Quando tem o verde, não compro o verde. Exato. Entende? Então, assim, não quer. Fala, pô, eu queria outra cor. Eu queria que não tem. Falei, então, não tem, eu não queria. É isso. Eu falei, eu nunca mais faço nada online. Eu gosto da pessoa, do contato. Mas, juro, eu fiquei assim... Tipo, eu falei assim, meu Deus, como o ser humano gosta só de reclamar. Como ninguém quer fazer um esforcinho para se conhecer, É inacreditável, né? Então, você estava falando aqui, eu falei, eu não faço, já avisei. Não me venham com nada. Eu não preciso desse dinheiro, graças a Deus. Eu ganho infinitamente mais numa venda de joia, com prazer, batendo papo com você. E uma peça que eu criei, entendeu? E eu fiz com tanto amor, juro. Eu sou CDF também, me dediquei, fiquei horas gravando aqui. Não sou palhaça, né? Não. Eu falei, tira do ar. Ela, não, tem que acabar isso. Eu falei assim, tira, que eu não quero nem eu me ver mais. Que saco, queima esse produto. Eu não tô aqui pra fazer produto, a Joy não é pra produto, a Joy é pra... É pra... A gente vai lapidando, amor. né? Ai, credo. Muito... Acho que sim. Mas sabe que tem uma coisa curiosa? Eu amei gravar. Eu amo gravar. Eu não. Gravar foi uma delícia. Vários assim, Tati, é o primeiro curso online que eu consigo acabar. Então, assim, o processo foi muito gostoso. O meu produto não. Tá lindo, tá lá, tá interativo. Então, assim, realmente tá maravilhoso. Bom. Eu só não quero fazer o esforço da venda. Então, quem quiser, tá lá. Mas quem entrar na comunidade, quando você entrar na comunidade, hoje eu dou pra quem é da minha comunidade. Ah, legal. Quero Então, ele é assistir. parte do... E é isso. E quem tiver que chegar, vai vir. Porque o esforço da venda no digital, essa disputa por atenção... Ai, credo. É cafona. Me detonou. É horrível. É cafona. Eu falo que é rodar bolsinha digital. Eu falo, me cara, sinto não cafona quero mais rodar lá. bolsinha digital. Olha aqui, Masterclass. Juro pra você, eu não preciso disso. Sabe? Tipo, juro, de verdade. Total. Eu não sei te explicar. Passei foi uma por coisa... isso, tá? Então, eu entendo perfeitamente. Estamos juntos. Eu não gostei, porque, por exemplo, aqui não tem edição. Tipo, não tem, tipo, corta. Eu gosto de falar do coração. Então, me pôr... Hoje você vai falar tantos minutos, mas deixa eu continuar. Não, não pode, porque é outra aula. Porque é outra aula... Eu não preciso disso. Muito obrigada. Muito obrigada. A minha fala... Não, mas que legal que você gostou, né? Eu vi que você adora também o Simon Sinek, né? Conta um pouquinho aqui que você falou das 3 dicas. Ai, que você virou... É claro, né, linda? Não, mas isso daí foi uma coisa tão... Mas eu achei legal, as pessoas...
É bom elas saberem. É assim, eu acho que o Simon Sinek, ele entrou na minha vida. O Simon Sinek tem aquele Meu filho ama. aquele TED Talk super famoso eu dele. sei, Começa pelo conheço. porquê, The Reason Why. Exactly. E que tem tudo a ver com propósito. Então, né, o Sim. porquê você faz o que você Sim. faz. Então, acho que até essa pergunta só se faça essa pergunta mesmo, assim, põe uma música, baixa a tua frequência pra não vir nenhuma resistência. Vai vir, mas pra vir menos resistência. Se pergunta, por que eu faço o que eu faço? Aí vai vir uma primeira resposta óbvia, pra ganhar dinheiro, quando a gente fala de trabalho. Tá, mas ganhar dinheiro pra quê? E aí você começa a tirar as cascas da cebola. E você vai vendo o que fica. E o que não sabe também é resposta para você investigar, para você ir mais a fundo. E eu vejo muita beleza nisso. E o Simon Sinek, ele entra na minha vida, quando eu tive o burnout, eu não sabia por onde começar. Porque uma coisa, de novo, você pode ser formado, você pode fazer curso de psicologia. Eu sentia... Você vê, psicóloga também tem burnout. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa que falar que o médico não pode ficar doente. Exato. Então você estuda medicina e você pode ficar doente. Não. Seria muita soberba falar que o psicólogo precisa fazer sempre a terapia. Isso realmente precisa sempre fazer. Mas eu sentia uma apatia. De repente, as coisas começaram a ficar branco e preto. Eu não tinha muita vontade de falar com as pessoas. As pessoas falavam, achavam tudo muito sem graça, muito chato. E isso foi indo para os meus filhos. Meus filhos. Então, quando foi para os meus filhos, eu falei, eu devo estar doente. Porque quando foi só no trabalho, só com as amigas, eu falei, puta, é que as pessoas estão chatas mesmo. Mas não estavam. Isso não é depressão? Eu fui diagnosticada... O burnout, para mim, não é um quadro claro, tá? Então, eu fui diagnosticada com isso porque eu estava trabalhando muito. Eu realmente tinha sido pós-pandemia, eu trabalhei muito na pandemia, minhas lojas fecharam. Então, assim, foi muito estressante. Então, acho que quando aliviou um pouco e o meu corpo... Eu saí do estado de alerta, aí eu sucumbi. Que nem quando você cruza a linha de chegada de uma corrida, você passa e você cai. Mas como que você chegou no quilômetro adrenalina. 42 e não chegou no 42 em 1 minuto? Porque... Você passou do seu limite, inclusive. É isso. Então, foi um pouco que eu senti. E aí, eu tomei, na época, o Wellbutrin. E tomei durante 1 ano. E daí, depois, eu parei. E foi bom. Assim, não foi... Eu não senti... Eu achei que eu ia tomar e ver fogos. E a coisa ia melhorar muito rápido. Mas foi... Só dá uma... Foi indo aos poucos. Eu acho que sim, me ajudou. Me ajudou, sim. Mas uma das coisas que eu fiz... Eu tenho uma casa no interior. Fui para Itu. Deitei na minha rede... Peguei o livro, O Jogo do Infinito, do Simon Sinek, e comecei a ler. E foi aí o primeiro ponto que eu comecei a ver, caramba, qual que é a minha causa? Por que eu faço a causa não, né? Por que eu faço o que eu faço? É que ele fala de Qual causa. o meu porquê? Qual é o meu porquê? O Simon Sinek, ele fala muito mais disso para empresas. O Ikigai, eu gosto do Ikigai porque o Ikigai, ele fala de você. Ele fala do seu mundo, mais pro corporativo. O que é. O Simon, na minha leitura dele, eu não sou uma especialista no Simon Sinek, mas... Na minha leitura, ele fala voltado para a empresa. Então, por que a empresa faz o que ela faz? Qual que é a missão? Qual que é a causa infinita? Então, mas eu gostei que você pôs pro pessoal. Eu gostei. Isso que me chamou a atenção. É porque falei, o sentido, ele é pessoal. E quando você fala de... o meu grupo é de pequenos e médios empreendedores, né? Então, quando a gente fala do pequeno e médio, a empresa, ela é muito dono. Diferente quando você fala de uma empresa muito grande, que já se tornou um transatlântico. E aí, você tem o corpo, o que é empresa, qual que é a missão da empresa, mas nem sempre está tão conectada mais com o dono, porque às vezes o dono já não é um conselho, então é um pouco diferente. Mas eu acho que os livros deles são maravilhosos por conta disso. Também. Mas assim, que você me perguntou, eu tava correndo, as minhas postagens são muito vivas. Então, eu tava correndo, escuto um podcast, gostei de alguma coisa, eu vou lá e falo sobre o que eu ouvi. Às vezes eu nem lembro depois. Falei, Tati, aquilo que você falou o quê? Eu não lembro mais. Naquela hora fez sentido. Mas foi do coração, fez sentido, é gostoso. Mas ele fala de 3 coisas, eu nem lembro mais as 3 coisas, mas ele fala que sim, é importante você estudar, você saber, você pegar repertório, que é uma coisa sem fim, sempre vai ter algo que você não saiba. Sempre. Então, tudo bem, é importante. Não lembro qual que era a segunda, mas tem um momento que você precisa simplesmente parar. Se você não para, e é parar mesmo, não é parar e ficar no celular, ou parar e... Não, é parar. Porque é quando o seu cérebro vai pegar tudo aquilo que você consumiu, de alguma maneira, ou estudando, ou na tua vida, e vai acomodar. Só que isso só acontece de uma maneira mágica quando você não está fazendo nada. E ele falou nesse podcast, que foi bem legal, ele falou, então, às vezes eu estou num restaurante, eu guardo sempre meu celular, ele fala, né? Então, eu não deixo em cima da mesa, e às vezes a pessoa que eu tô vai no banheiro, e eu fico lá no tédio. Ai, putz, não tá demorando. E vem o incômodo de você estar naquele tédio, de você estar sem fazer nada. Não sabe mais ficar no tédio. E aí, daqui a pouco, nossa, tive uma ideia. Aí ele procura assim, quantas vezes eu já não escrevi no papelzinho de açúcar?
Então, ele conta um pouco desse ócio, desse lugar de você deixar as coisas virem. Porque quando a gente para... Ócio criativo. Quando a gente para falar assim, né, você que escreve livro, enfim... Não, deixa eu Não, parar... escrever livro não, vai ser meu primeiro tudo livro. bem, mas que você mas eu escreve, me que você expressei na escreveu. escrita, muito, muito. Às vezes você vai parar e falar assim, Vou não, lançar. esta semana eu vou parar para escrever. Às vezes aquela forçada de você falar, eu vou parar para escrever, você tem bloqueio. É. E aí você fala, cara, mas eu dediquei essa semana, é o tempo que eu tenho, a semana que vem eu já não vou poder. Aí quando você começa a falar, não, mas eu dediquei esse tempo pra fazer. Não é pra fazer nada, é pra escrever, ou pra se inspirar, ou pra ter um insight. No caso da escrita é um trabalho, né? Mas às vezes você para pra ter um insight e não vem. Não vem. Eu não sei, a minha escrita foi muito... o livro devia chamar, sabe o quê? Entre Viagens. Porque eu escrevi nos aviões e nas viagens. Porque em São Paulo não dá, é muita demanda. E daí, cada vez que você senta para escrever, você não para. Entra no flow. E daí, quando você vê, deu 3, 4 horas. Mas você entra naquela fantasia que você tá criando, aquela história. Para mim, foi assim. Foi curativo, sabe? Foi prazeroso. E como eu te disse, daqui para frente eu quero fazer coisas prazerosas. Ponto final, tá decidido comigo. É o que eu quero. Esse podcast aqui não me monetiza nada, é prazeroso. Olha quanto tempo a gente tá aqui, eu tenho que encerrar, aliás. Mas tá uma delícia. Eu conheço pessoas novas, criam vínculos gostosos. Pra mim, daqui pra frente, é isso. Que delícia. Ponto bom, né? Eu quero pegar um gancho só que você falou da escrita e que você falou do brincar. E associar com o lidar com as emoções, né? Porque... De cada uma dessas chaves, de cada uma desses pilares, a gente tira algumas chaves, só para organizar o pensamento. Então, por exemplo, para lidar com a emoção, a gente pode pensar em ferramentas psicológicas, várias ferramentas que existem, tá? Comunicação não violenta, as ferramentas que você usa. Mas tem uma das ferramentas que é a escrita. Porque a escrita é quando você para... E você decanta, e você tem que pensar sobre aquilo que você está falando. Eu sou a rainha do áudio, isso é péssimo, porque o áudio ele vem sempre com reatividade. Alguém escreve, você pega e manda o áudio. Quando você tem que parar para escrever... Você pensa, né? Você reflete. Não vou escrever, aí você apaga. Aí daqui a pouco você faz não sei o que lá. E quando você escreve para muito você... isso mesmo. Porque você cria uma barreira entre... Não é uma barreira, você cria filtro. Um espaço de tempo, um espaço de tempo entre o que você está sentindo e o que você vai expressar. A escrita é como se ela fosse esse elo. Então, ela tem um poder de... Como é que eu vou falar, gente? De tradução. Ela traduz de uma maneira mais saudável. Então, eu gosto muito de escrever também. Então, eu escrevo assim. Quando eu estou sentindo, eu vou escrevendo. E aí, eu vou lendo. E quando eu leio o que eu escrevo, eu penso. E quando eu penso, eu já estou atingindo um grauzinho de consciência diferente da reatividade. Total. Porque a reatividade, ela não inclui a escolha. Ela exclui... Toma lá da cá. Você me falou, eu não dei esse tempo pro meu cérebro usar o intelecto para falar. Eu escolho não responder a isso que a Letícia tá me falando, que me cutucou, fiquei puta com isso que você tá me dizendo. Eu escolho não responder. Porque se eu responder, vai entrar no lugar da conversa que eu não tô afim hoje. E eu não quero. Então, esse tempo, esse gap de tempo te permite escolher. Isso é muito precioso. Muito precioso. Então, a escrita é isso. Essa semana nada. Mês passado, eu entrevistei a Luísa Helena Trajano, no meu podcast. E ela fala, eu puxei essa questão espiritual dela, e uma das coisas que ela fala assim, eu escrevo pra mim. Quando eu tô passando por alguma situação, eu escrevo. Eu vou lá. sempre fiz isso. Eu tenho não sei quantas mil notas no celular de maravilhoso. Desabafo. É uma chave importantíssima para lidar com a emoção. E outra chave importante para lidar com a emoção é o brincar. Ela é menos cabeçuda. Então é só brincar, Tatiana? Não, é uma das portas. Cada pessoa tá precisando abrir uma chave. Eu tô num momento da minha vida, embora eu seja nova, quem é pisciano vai me entender. Eu tenho 45 anos, mas eu tenho alma de 101. Ou 2. Então, o que eu preciso esse ano, eu preciso brincar mais. Então eu já arrumei uma amiguinha pra gente fazer cirandinha. Eu sempre fui um pouco julgadora, assim, das pessoas que eram meio fúteis. Eu falava, como ela é fútil, como ela é não sei o que lá. Pra mim mesma, né? Sim. Porque era um peso meio do meu pai, que conquistou tudo que ele tinha. E que veio a minha criança aprendeu o quê? Ganhar dinheiro é difícil. Você precisa dar valor ao dinheiro. Você precisa dar valor ao que você dinheiro tem. Não cai do céu. Você precisa fazer não sei o que lá. Então, essa primeiro criança... obrigação, depois a diversão. Só que pra mim, hoje, qual que é o meu desafio, Tatiana? É o brincar. É o deixar leve. Mas você criou um método leve. Justamente. Kiron. Eu crio o que eu preciso e vou em busca. E no muito caminho, isso.
muito isso. Todo mundo que trabalha na área da psicologia, do autoconhecimento, do coach, tudo é o tal do Quiro. A gente vai em busca da nossa cura e vai transbordando e que transmitindo bom. com amor. Que bom, porque Se não é fizesse humano, sentido se pra humanizando. gente, Exato. você pode pegar os profissionais Mas isso é que geral, passaram do por- mundo inteiro. Não tem um que teve, tive uma infância piu-piu-piu, foi tudo lindo, não passei por nenhum problema. Ele não vai conseguir nem trocar de lugar com você. Não vai ter nem... Não é? Como que ele vai? É isso. São pessoas buscadoras que estão Sim. se curando e você não... Sei lá, um funil, um canal, não gosto nem de falar a palavra funil. Credo. Funil a gente já lembra de outra coisa. Exato, credo, mas enfim. Mas acho que um bom é isso. resumo Todo é dia assim. eu falo, Jesus me usa, Deus me usa, eu tô aqui, à disposição. Tipo As isso. pessoas falam assim, todo mundo buscando sentido, né? Eu também, É. tô sempre buscando sentido. E eu acho que o que faz a gente encontrar sentido é o que lembra a gente de sentir. Tanto faz o que é. Então, puta, nesse momento que me faz sentir é brincar, preciso brincar. Nesse momento que vai me fazer sentir é me aprofundar, vou me aprofundar. Eu fui em muitos retiros esse ano. E aí me convidaram para mais um retiro. Eu falei, gente, é o seguinte, não quero ir mais retiro nenhum esse Já ano. deu. Eu quero fazer coisas bem leves, bem assim, porque retiro não é spa. Retiro Não. você cutuca a ferida. Eu cutuquei muita Exato. coisa, até por lidar com um grupo, por sustentar muita energia. Eu tenho uma energia sustentadora. Eu falei, cara, eu quero brincar. Eu quero falar uma merda, eu quero falar uma bobagem. É. Eu quero ir num lugar e, sei lá, dar Eu de tô louca. nessa fase. Então, Eu assim, tô nessa é o que eu fase quero. agora. É. E, Também. pra ser inteira, tem a Tatiana séria, densa, tudo. E tem essa outra Tatiana. Quer dizer, eu tô resgatando ela ainda. Mas ela tá aí. Tá indo, eu vou levar ela pro mau caminho. Maravilhoso, bom caminho. Bom caminho. Linda. Nós vamos ter que terminar obrigada, aqui, mas sabe o amor. que eu queria? Que se você pudesse escolher uma frase pra falar, pra colocar na Times Square, assim, no outdoor, fala pra aquela câmera. Ai, gente, eu sou péssima de frases de impacto, assim. Não precisa ser de impacto. Não, pra colocar na um Times Square, ela quer o quê? tem que ser, Ela quer uma frase de impacto. Vai, então um conselho. Vai, um conselho. É não desistir de buscar o que te faz sentir. Puta, mas eu não tô sentindo. Busca em outro cantinho, cavoca. Porque todo mundo veio com essa ferramenta. Todo mundo veio com esse aplicativo. A gente só precisa encontrar qual que é a chave que vai lembrar a gente, sabe? De realmente, sabe, sentir o coração bater? Sempre, o tempo todo? Não, gente, nada é sempre o tempo todo. Mas que realmente te entrega uma intenção para daqui a um mês, daqui a um ano, que fala, cara, vale a pena. Eu vou em busca daquilo, sabe? Então, para mim, isso me movimenta, é o que eu busco. Mesmo quando eu não tô com isso. Então, meu conselho seria esse: não normalizar a apatia, não normalizar o problema, não normalizar a tristeza. O que não quer dizer também infantilizar e fazer o feliz o tempo todo. Não é isso. Mas o sentido é sobre sentir. E às vezes a gente se sente mal, a gente sofre. Sim, claro. Mas junto com o sofrimento vem essa beleza de você falar, cara, isso me faz vibrar também, sabe? Então, é ter esse olhar generoso pro que a gente sente pra vida mesmo. Muito bom. E a última, o que é pra você viver a sua melhor versão? O que é pra mim viver a minha melhor versão é quando eu tô em paz com as minhas polaridades, que eu tenho várias. Então, quando eu tô em paz, porque pra mim, eu parei de usar esse nome melhor versão, porque me trazia sempre pra um perfeccionismo que eu já tenho. Não. É aguçado. Não, tô falando pra mim. Incomodava. Até a minha marca, a frase era Tatiana Loureiro, para você poder viver a sua melhor versão. Aí eu falei, Sério? gente, vamos tirar a história da melhor versão. Falei, não quero mais a melhor Olha. versão. É pra gente poder ser inteira e integrar todas as nossas versões. Exato. Então, a gente Pra tem mim, a a melhor versão- versão é você ser autêntica, viver de acordo com quem você é, sem tentar agradar Mas todo é mundo. isso. Mas quem a gente é, pra mim, é eu poder aceitar. É um Quando monte eu não de tô gente bem, aqui dentro. Quando eu Sim. não tô bem convivendo com a Tatiana, que também tá bem. A Tatiana, que às vezes é Sim. muito mal-humorada, com a Tatiana, que é muito bem-humorada. E quando eu tô em paz com isso, sabe? Porque é muito fácil Nossa, estar então em quando paz você com... foi convidada pra vir aqui pro podcast, viu? Sua melhor versão, você falou, não quero, odeio. Não, de jeito nenhum. Porque eu não me ative ao nome. Nem vi que estava escrito Viva a Sua Melhor Versão. Eu fui muito mais pelo convite, pela indicação, pela Nai. que bom, senão você nem pela teria vindo. recomendação. Eu não me prendo a frases, eu me Que prendo bom, muito mais que bom. ao remetente, à energia da pessoa. Que bom. E é o que é pra você. Dane-se que eu É, acho isso. É pra sim, você. Você exato, é criadora. Então é o que sim. faz sentido pra você. Sim. Mas esse faz sentido pra mim. Ai, eu Obrigada, amei te fiquei super conhecer. feliz.
um convite. Olha, que bom, chegou na hora certa. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada a todos que estavam aqui conosco. Beijos.